Bem, hoje eu vou meio que tentar fazer aqui com vocês um Hello World, tá, de OpenGL com Glut, tá? Então, antes de começar com código ou qualquer coisa desse tipo, tentar explicar algumas coisas aqui de diferença, para que serve cada ferramenta, tá? O OpenGL é uma biblioteca gráfica, tá? Como se fosse uma tipo de biblioteca que vai fazer operações gráficas, ok? E o OpenGL, por exemplo, nessa janela que eu estou mexendo aqui, ela é responsável, por exemplo, por fazer esse desenho aqui desse quadrado preto, tá? Fundo preto, e esse triângulo aqui. Todas as operações gráficas são feitas pelo OpenGL. Mas o OpenGL ele não consegue, por exemplo, fazer uma janela na interface gráfica com esses botões de minimizar, maximizar, fechar e etc. Tá? E como toda ferramenta gráfica precisa de ter uma janela para ser exibida, tá? Então aí é que vai entrar as bibliotecas de janelas, certo? A biblioteca mais simples é a Glut, ok? É como se fosse uma extensão da OpenGL para janelas, ok? A Glut você pode instalar ela tanto para Linux, quanto para Windows, quanto até para Mac, certo? A OpenGL também, essas bibliotecas são todas gratuitas, então dá para você encontrar para baixar. Eu não procurei, eu não sei direito como fazer para instalar nessas outras plataformas, então vou mostrar aqui no Linux, certo? Então tentem procurar tutoriais na internet de como é que faz para os outros sistemas operacionais, beleza? Ok, então vamos primeiro, antes de fazer essa janela aqui bonitinho, vamos para as configurações iniciais, tá? Eu vou abrir aqui maximizar aqui o terminal. E o seguinte, a primeira coisa que você precisa saber é se você tem o OpenGL instalado no seu computador, tá? Para você saber, você pode usar essa instrução aqui, que é glxinfo /vertical grep OpenGL version, tá? Se você rodar isso aqui e não aparecer nada, aparecer uma mensagem de erro, é porque você precisa instalar um pacote para poder utilizar essa instrução glxinfo chamada mesa menos utils, tá? Bem, se você tiver, mas se você der um erro, o próprio terminal vai dizer o que você deve instalar, tá? Sudo apt-get, install e etc. Quem já está acostumado a mexer no Linux com instalação de pacotes, não vai ser muito problemático isso. Tá. Depois que você instala o pacote, que se por acaso der um erro essa instrução, e aí você roda ela, você vai ver aqui a versão do OpenGL. Aqui no meu caso, a versão do OpenGL que está na minha máquina é essa 4.6.0. NVIDIA seria por causa da minha placa de vídeo, tá? Normalmente, para quem usa o Ubuntu, você pode instalar drivers adicionais, tá? E quando você faz esse tipo de instalação, o Ubuntu já se configurou direitinho, o OpenGL já vem tudo instalado de boas. Tá? Essa parte, gente, é a parte chata, porque vai depender de cada máquina, né? Cada máquina pode ter uma coisa instalada, pode ter outra. Então, essa vai ser uma parte meio pode ser complicada para vocês, então cada caso é um caso, tá? Beleza, mas digamos que você não tenha o OpenGL instalado e nem tenha a Glut instalada, qual é o comando que você faz para instalar essas coisas, tá? O comando é sudo apt-get install freeglut 3-dev. Tá? Você instala esse pacote, né, bota sua senha, etc. E nele vai estar a Glut, o OpenGL e as bibliotecas necessárias para ser que você vai precisar aqui para fazer os programas iniciais. Beleza? Eu não vou dar o OK aqui porque já tem instalado na minha máquina, mas
faça aí na sua para poder utilizar o OpenGL junto com a Glut. Tá? Ok. Certo, vamos começar aqui o nosso Hello World de OpenGL com Glut, tá? Crio um arquivo aqui, eu vou começar com a linguagem C, tá? Porque o Glut, ele acho que é melhor, digamos, se encaixa melhor com linguagem imperativa, né, tradicional, como é o C. Mais tarde eu vou fazer um vídeo com o Qt, e o Qt ele utiliza uma classe, então ele se encaixa melhor com o C++. Certo? Então vamos aqui, eu vou abrir aqui criar um arquivo novo, salvar aqui, vou chamar de Glut helloworld.c. Ok, então como é que é um programa Hello World em C, né? Você int main abre fecha assim. Beleza, a gente pode colocar nada aqui dentro, mas para Glut aqui, para as nossas finalidades, a gente vai ter que utilizar os parâmetros da função main, como já acontece, né? Que são int argc char arquivo, certo? Para quem é iniciante ainda no C, esses parâmetros são coisas que você pode passar na linha de comando para o seu programa. Isso aqui vai dizer a quantidade de parâmetros, isso aqui vai dizer quais são esses parâmetros, tá? Bem, a gente quando for rodar nosso programa, a gente não vai passar nada, tá? Então isso aqui é só mesmo como se fosse uma burocracia necessária, tá ok? Beleza, isso aqui você podia botar para escrever Hello World, tá? Mas a gente quer fazer o nosso programinha inicial, tá? Então, o que a gente faz agora? Aqui a gente vai colocar em cima um include da biblioteca gráfica, tá? Então a gente bota aqui, include, abre e fecha, menos que maior que, gl barra glut.h. Olha, isso aqui é como se fosse a biblioteca glut.h pertencente à pasta gl, né? Na maioria das vezes você instala do jeitinho como a gente falou aqui, vai funcionar dessa forma. Mas, por exemplo, no Mac, essa pasta aqui tem um outro nome, tá? No Linux e no Windows, acredito que seja essa mesma pasta GL, onde está a biblioteca glut.h, então é idêntico. Ok? Certo? Então, botei aqui o negócio aqui, o meu programa, vou salvar. Como é que a gente faz para compilar e executar, tá? Então a gente faz o seguinte, gcc, tá? Que é um compilador C padrão que tem no Linux, colocamos o nome do nosso programa, glut helloworld.c. Para a gente escolher o nome do nosso executável, a gente bota "-o", senão a gente vai ficar com um arquivo executável a.out, então bota "-o". Eu vou colocar aqui como nosso programa, eu vou botar assim, glut helloworld, tá? Fica igualzinho no nome do programa. Ok, agora a gente tem que também aqui, no mesmo linha de comando, colocar a biblioteca, as bibliotecas que a gente quer que sejam adicionadas na hora da compilação, tá? Então para isso eu vou ter que colocar aqui -l glut, tá? E não só a glut, a gente vai precisar da OpenGL também, então -l gl, gl maiúsculo, tá? L glut tudo minúsculo, -l minúsculo, gl depois maiúsculo, tá? A gente dá aqui o enter, compilou e ele gerou um arquivo executável chamado glut hello world. Para executar esse programa, a gente bota ponto barra e coloca, e tudo junto, ponto barra glut
Hello World. No caso aqui, o main não tem nada, então é um programa que não faz nada, tá? Então, beleza, tá tudo ok, tá funcionando. Certo, então vamos aqui para a gente só criar uma janela, tá? Só para criar uma janela, primeiro a gente tem que inicializar a biblioteca da Glut. Como é que a gente faz isso? Aqui no main mesmo, você coloca Glut init. Tá? Esse Glut init vai precisar dos dois parâmetros do main aqui, certo? Então a gente coloca e-comercial agc, vírgula, agv. Tá? Esse e-comercial é necessário porque a Glut pega o ponteiro desse nome, tá? Isso aqui, de novo, como eu falei, não é importante vocês saberem, apenas façam dessa forma, porque isso aqui é uma burocracia para você inicializar a Glut, tá? A gente vai ver que em outras bibliotecas isso aqui nem é necessário. O Qt, por exemplo, não precisa dessa função de inicialização, tá? Beleza, a segunda função que você vai precisar é dizer que regras que você quer que a Glut faça para visualizar a sua janela. Então, para isso, vai ser a função Glut init display mode. E aí, quais são os parâmetros que você vai colocar? Tudo em maiúsculo, você coloca Glut def Glut underline double Glut underline RGBA. Tá. Esse RGBA é simples. Eu estou dizendo que eu vou utilizar as cores RGB, ou seja, vermelho, verde e azul, para fazer as cores das coisas que a gente quer desenhar. E esse A é transparência, tá? Apesar que a gente não vai usar transparência, mas é sempre bom colocar já de cara. Esse double aqui é o seguinte: o OpenGL você pode pegar e utilizar apenas um único buffer, single, por exemplo. Só que ele vai desenhar, e aí quando for precisar desenhar de novo, ele vai gastar um tempinho, então sua janela pode acabar ficar piscando, tá? Esse double faz o que? Ele faz com que o OpenGL desenhe uma vez, exiba na tela, e enquanto está exibindo essa imagem na tela, já vai desenhando o próximo frame por trás, tá? Então isso evita a tela ficar piscando, tá? Isso aqui essas propriedades vocês vão aprender melhor depois, tá? Por enquanto, como eu falei, é só Ctrl C, Ctrl V, certo? Ok, vamos continuar aqui. A próxima instrução é Glut com respeito à posição e o tamanho da janela. Então, Glut init window position. Eu vou colocar aqui 100, 100. Tá? O que seria esse 100, 100? Aqui é 100 pixels do topo aqui da minha janela e 100, né, no eixo X, e 100 pixels distante do topo da minha janela, da minha tela, na verdade. Tá? Essa é a posição inicial que eu quero que minha janela apareça. Agora, eu já disse a posição, agora eu vou dizer o tamanho da minha janela. Então, Glut init window size. E dentro eu vou colocar o tamanho da minha janela em pixels. Eu vou colocar aqui 640 por 480. Você pode mudar o tamanho que você desejar, tá? E por fim, Glut create window, para você realmente criar a janela. Toda janela tem esse título aqui, né, da janela. Então a gente pode botar dentro desse create window essa string que vai ser o título da nossa janela. Então eu vou botar aqui Glut hello world. Então vamos aqui. No finalzinho eu tenho que botar Glut main loop. Por que isso? Porque uma janela tem que ficar sendo redesenhada o tempo inteiro na tela. Tá? Então se você não colocar isso aqui, ele só vai desenhar uma vez e acabou. Então você tem que deixar aqui Glut main loop
para que ele fique redesenhando cada vez que você mova essa janela, redimensione ou qualquer coisa desse tipo, tá? Tá faltando uma única coisa aqui, que é o que vai ser desenhado dentro, tá? Então aqui eu vou definir uma função chamada desenho. Tá? Qual é o corpo dessa função? Eu vou colocar o corpo dessa função aqui embaixo. E por enquanto ela não tem nada. E aqui dentro eu vou colocar o seguinte: glut display func. O que significa isso? O que eu devo exibir dentro da minha janela? Eu devo exibir dentro da minha janela, eu tenho que passar uma função do que deve ser desenhado. Então eu vou colocar aqui a função desenho. Tá? Muita gente pode não estar acostumado com isso, mas eu estou passando aqui uma função como parâmetro para outra função. Isso é comum na linguagem C, certo? Eu vou pegar aqui e salvar. Aqui no terminal. Vou compilar. Compilou direitinho e vou botar para executar. Então tá aqui, ó. Formou-se a minha janela. Como não mandei desenhar nada, ele desenhou tudo preto. Beleza? Ok, tô voltando aqui. Desculpem o barulho aí no fundo. Mas vamos continuar, tá? Beleza, aqui é nosso programazinho inicial. A gente já fez praticamente quase muita coisa já com o glut, tá? Então temos aqui a função para desenhar. E bem, o que a gente precisa mais aqui para fazer pelo menos um desenho simples aqui no OpenGL já de cara, tá? Depois a gente vai falar mais sobre o OpenGL em si do que propriamente da glut. A glut é só para exibir a janela. Bem, é sempre bom você ter uma função de inicialização, como se fosse para colocar os parâmetros iniciais do OpenGL. Tá? Então eu vou criar aqui uma função chamada void início, só para isso. Eu tenho que chamar essa função início aqui, ó. Tá? Justamente para ela rodar antes de eu começar a desenhar o interior da minha janela. Vou colocar aqui o que ela vai fazer. Void início. E aqui no caso eu vou colocar um único parâmetro, que é esse aqui, gl clear color. Abre e fecha parênteses, 0,0,0,0. O que significa isso, tá? Olha, a gente já viu que quando criou a nossa janela, ela estava com fundo preto, certo? Isso, ok, mas pode ser que em alguns outros sistemas operacionais, outras versões, ele possa não definir uma cor, pode ficar branco, vermelho, qualquer coisa. Se você quer que tenha certeza de que tenha fundo preto, você tem que dizer a cor do seu background, do seu fundo da janela. E é isso que você está definindo aqui. gl clear color é que cor você quer que seja utilizada para limpar o buffer, para limpar a sua área de desenho. Aqui no caso eu estou botando 0, 0, 0, ou seja, preto. Tá? Esse último 0 é de transparência, porque a gente definiu aqui que as nossas cores vão ter nível de transparência. Bota 0 também, que é tranquilo. Beleza, vamos começar a desenhar alguma coisinha aqui. O que a gente vai colocar aqui na função desenho? Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é botar o seguinte: gl clear. Acontece o seguinte: essa função desenho ela vai ser chamada várias e várias vezes. Cada vez que você, por exemplo, mover a sua janela, cada vez que você redimensionar a sua janela, cada vez se você quiser fazer uma animação, então aí é que você vai chamar essa função várias e várias vezes. E cada vez que você desenhar o que você for desenhar aqui dentro, você tem que limpar antes, porque se você não limpar, o que vai acontecer? Por exemplo, suponha que você tenha um quadrado numa posição 0, 0. Se você pegar e fizer uma animação desse quadrado se movendo, no próximo frame
você vai desenhar um quadrado na nova posição, mas o quadrado anterior vai continuar sendo exibido. Então agora você vai ter 2 quadrados. Aí no próximo frame você vai mover o quadrado para uma terceira posição, e aí agora você vai estar com 3 quadrados em exibição. Então vai ficar mostrando tudo, como se fosse aquele esquema daquela tela, daquelas janelas de travamento do Windows, né? Vai mostrando várias versões delas, né? Então aqui a gente tem que botar GL Clear justamente para ficar limpando as versões anteriores. Os parâmetros que você coloca aqui são GL color buffer bit, para você dizer que você está apagando as cores do buffer, tá? Você bota barra vertical e coloca GL def underline buffer underline bit. Esse def é de profundidade. No caso do 2D não vai ser importante, porque 2D não tem profundidade, mas quando for a gente desenhar coisas 3D, isso aqui vai ser bastante importante. Se você não colocar esse parâmetro aqui, por exemplo, pode ter coisas que vão ficar sumindo da sua tela e você não vai saber o porquê, tá? Então sempre é bom colocar isso aqui antes de cada vez que você for desenhar qualquer coisa. Aqui no final da função você coloca glut swap buffers. O que quer dizer essa função? Essa função faz desenhar o buffer, tá? E ao mesmo tempo que manda desenhar o buffer, ele faz o que? Troca o buffer para exibir e já começa a desenhar o próximo, tá? Por trás, sem, né? Por background, tá? Então, se por acaso você mover a janela, aí ele exibe o buffer que estava por trás e começa já a trabalhar no próximo. Então assim vai. Foi por isso que a gente botou aqui glut double, né? De ter 2 buffers, um para ficar exibindo, o outro para desenhar por trás, para já ser o próximo frame e assim não perder tempo. Beleza. O que a gente vai desenhar aqui, tá? No OpenGL a gente tem duas coisas que vão ser muito importantes, que são a projeção e duas matrizes importantes, que é a matriz de projeção e a matriz de transformação, tá? No caso aqui eu vou colocar esses comandos, que é a matriz de projeção ortográfica e a matriz de transformação nenhuma, mas isso aqui vocês vão entender melhor com o tempo, tá? Então por enquanto, novamente, como eu falei, é um Hello World, você só vai continuar aqui o que eu estou fazendo. Então você coloca GL matrix mode, GL projection, GL ortho com TH, não, GL load identity. Você está dizendo que vai carregar a matriz identidade, e aqui GL ortho, e como parâmetros você vai colocar, por exemplo, menos 10, 10, vírgula, menos 10, 10, vírgula, menos 1. Tá, isso aqui eu vou explicar o que significa. Esse menos 10, 10, você está dizendo que o seu mundo vai ser da coordenada menos x menos 10, a menor, e a coordenada x máxima vai ser 10. A coordenada y mínima vai ser menos 10, a coordenada y máxima será 10. A coordenada z mínima vai ser menos 1 e a coordenada z máxima vai ser 1. Pô, mas a gente acabou de dizer que vai fazer as coisas em 2D, por que precisa do z, né? É porque a função GL ortho, ela precisa do z, tá? Então você coloca menos 1, 1, só porque, enfim, você vai desenhar no plano 0, todas as coordenadas vão ser 0 no eixo z, então é só para você não ter problemas, tá? Depois que você fizer isso aqui, você coloca GL matrix mode, GL model view, tá? GL load identity. Essa matriz aqui
é aquela matriz, por exemplo, que a gente já falou sobre transformações, matriz de transformação, de translação, de rotação, de escala, né? Então aqui eu tenho que habilitar esse modo de matriz, e aqui eu estou dizendo a identidade, ou seja, não faça nada, é só para isso, tá? Se eu quisesse transladar o objeto, depois desse load_element, eu tenho que multiplicar a matriz de translação. Se eu quisesse rotacionar o objeto, matriz de rotação, e assim vai. Como eu não quero fazer nada disso, apenas load_identity. Beleza. E agora vamos desenhar alguma coisa, tá? Toda vez que você for desenhar alguma coisa, você tem que botar gl begin gl end. E você tem que dizer o que você quer desenhar, tá? A primitiva que eu quero desenhar aqui é triângulo, tá? Então eu vou botar aqui gl underline triangles, tá? Isso aqui está dizendo o seguinte: desenhe triângulos, ou seja, a cada 3 vértices que você passar, ele vai desenhar um triângulo. Se você passar 3 vértices, ele desenha um triângulo. Se você passar 6 vértices, 2 triângulos. Se você passar 9 vértices, ele vai desenhar 3 triângulos, e assim sucessivamente. Beleza? Então, você precisa dizer a cor desse triângulo, tá? Então, eu vou botar aqui do lado de fora gl color 3f. E aqui vou dizer as cores em RGB. Essas cores você tem que definir 0 é nada e 1 é o máximo, tá? Então se eu botar aqui, por exemplo, 1,0,0, o que eu estou querendo dizer aqui? Bote o vermelho no máximo, bote verde nada, bote nada de azul, tá? Esse 3F é para dizer que você vai utilizar RGB, e esse F é para você dizer que está utilizando o valor de ponto flutuante aqui. Ponto e vírgula. E agora vamos definir os nossos 3 vértices. Então eu vou botar aqui gl vertex 2f. As coordenadas que eu vou passar aqui para formar um triângulo bonitinho, tá? Então vou botar aqui -7,7, -7, gl vertex 2f 0 e 7, gl vertex 2f 7 menos 7. Salvar, compilar e executar. Então aqui, ó, vamos entender o que aconteceu aqui, tá? Primeiro, 100, definiu que minha janela começava mais ou menos aqui, 100 pixels de cima, 100 pixels na horizontal, 100 pixels na vertical. 640 significa que minha janela tem 640 pixels de largura e 480 pixels de altura. Beleza? Gel Clear Color, eu estou dizendo as cores de fundo, tá? Então aqui, preto. O que mais? O que significa isso aqui? -10, 10, -10, 10, -1, 1. -10 significa a coordenada mínima do x. Então esse ponto bem aqui, ó, onde está meu mouse agora, é o ponto de coordenada x menos 10. E esse ponto bem aqui é o ponto de coordenada x 10. Por isso que quando eu botei aqui -7, 7, -7, onde é que esse ponto deve estar? Mais ou menos aqui, ó. Esse aqui é o -10, esse aqui é o ponto de x menos 7. Tá? Se aqui é o ponto da coordenada x 10, esse ponto aqui é a coordenada da x 7. Beleza? Esse -10 aqui significa o quê? Que eu tenho a coordenada mínima do y -10, coordenada máxima do y é 10. Ok? Então, esse aqui é como se eu estivesse definindo o mundo, né? Definindo quais são as coordenadas possíveis de serem colocadas aqui. Se no meu triângulo
eu tivesse colocado, por exemplo, aqui em vez de menos 7, botasse menos 17, esse vértice não apareceria na janela, porque ele é menor do que menos 10, ou seja, estaria fora. Né? Tá? Beleza. Essa cor ela está sendo aplicada aos 3 vértices, por isso que o triângulo está aqui com a cor inteira em vermelho. Tá? Mas aquele meu exemplo inicial estava com as cores lá meio degradê, né? Como se os 3 vértices tivessem cores diferentes, elas estivessem se misturando. Como é que a gente faz isso? Tá? Eu vou fechar aqui, porque acontece o seguinte: o OpenGL funciona como se fosse uma máquina de estados. Ou seja, a gente vai colocando parâmetros e ele vai deixando esse parâmetro até que você mude ele. Então, quando eu coloco o GLColor 100 aqui, ou seja, vermelho, ele está aplicando vermelho para esse vértice e para esse. Porque eu não mudei no meio do caminho. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pegar e colocar esse GLColor vermelho para esse vértice. Mas antes de desenhar o próximo vértice, eu posso botar outra cor. Mudar aqui, por exemplo. Então, em vez de vermelho, eu vou tirar o vermelho e vou botar verde. Agora, o que eu estou dizendo aqui? Esse primeiro vértice vai ter uma cor vermelha, mas esse segundo e esse terceiro vértice vão ter uma cor o quê? Verde. Não quero que os dois últimos tenham a cor verde, então eu vou botar aqui o último vértice uma cor azul. Então agora o primeiro vértice está com a cor vermelha, o segundo vértice tem que estar com a cor verde e o último vértice está com a cor azul. Tá? Não adianta você colocar essa cor depois de desenhar o vértice. Tem que ser antes de desenhar o vértice que você tem que botar a cor dele, definir a cor dele. Tá? Vou salvar aqui, compilar e executar. Então tá aqui, ó. Ok, gente? Isso aqui é meio que uma introdução aí ao OpenGL com Glute. A gente vai tentar fazer esse Hello World, fazer isso aqui funcionar para configurar tudo direitinho. Depois a gente vai começar a fazer algumas coisas mais interessantes, beleza?